boa tarde, boa noite. Tudo bem aí com vocês, pessoal? Vamos iniciar hoje mais uma videoaula? Vocês viram que aquela promessinha que eu fiz de vocês com a nossa vinheta, ela veio. Ela veio e eu amei tudo isso, pessoal. Vamos iniciar mais uma videoaula, agora dando continuidade à nossa função afim. Na nossa aula anterior, a gente falou um pouco sobre a função do primeiro grau. Não sei se vocês se lembram. Caso não se lembre, volte na nossa aula anterior para dar aquela recordada. E hoje vamos trazer um pouco sobre função linear. Na realidade, vamos falar a diferença dessas três funções: linear, constante e identidade. Ali na frente a gente tem a lei de cada função. Porém, como de costume, né? Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente faz tudo pelo GeoGebra. Por quê? Para facilitar o nosso entendimento. Porque quando a gente consegue enxergar, o nosso entendimento é melhor, não é isso? Então vamos lá. Esse é o nosso ambiente de estudo favorito, não é verdade? Que é a tela principal do GeoGebra. Para começar, vamos colocar já os nossos controles deslizantes, tá bom? Colocar um controle aqui, com nossos intervalos de menos 10, 10 e o incremento de 1 em 1, que ele vai ficar andando de uma em uma casa, sem ter números quebrados, tudo bom? O nosso segundo, vou colocar logo em seguida aqui, também a mesma situação, menos 10 e 10, um incremento de 1 em 1. Fechou? Essa parte a gente já tá, né? Já tá ciente das outras aulas. Vamos lá então. Qual que é a lei geral da função afim? F de x, ela é igual a x mais b. Tá, mas Célia, esse aí não é o gráfico da função do primeiro grau? Sim, pessoal, exatamente. Por que ele é o gráfico da função do primeiro grau? Porque ele tem o seu coeficiente angular, que é o A, e o coeficiente linear, que é o B. Significa o quê? O A, que é o nosso coeficiente angular, ele toca o eixo das abscissas, que é o eixo das coordenadas x. Assim como o nosso coeficiente linear, que é o B, ele toca o eixo das nossas ordenadas, que é o eixo y. Tudo bem? Isso aí a gente já falou na nossa aula anterior. Tá, mas se ela é uma função afim, qual que é a diferença então da primeiro grau para a constante? A constante, pessoal, o nosso coeficiente A, ele vai ser igual a zero. Quer ver? Vamos zerar aqui. Zeramos o nosso coeficiente A. Com isso, a gente deixa de ter esse coeficiente e deixando de tê-lo, o nosso gráfico não vai tocar o eixo X. Ele vai estar sempre ali, ó, paralela à abscissa. Você entendeu? Essa é a diferença, a única diferença com a função do primeiro grau com a constante. Assim como se a gente fala que uma função afim ela é identidade, significa que o nosso A ele vai ser igual a 1. Calma, mas aí voltou para o primeiro grau. Mas calma, 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 calma. E o nosso B ele é igual a 0. O gráfico vai ser sempre dessa forma. Por quê, pessoal? A nossa reta ela vai passar aqui no primeiro quadrante do nosso gráfico e nosso terceiro quadrante. E ele passa ali no meio certinho, formando um ângulo de 45 graus aqui e 45 graus aqui. Por quê? Aqui a gente tem um ângulo reto, não é verdade? A nossa reta passa no meio e ela também passa na nossa origem. Vou colocar um ponto aqui só para vocês conseguirem enxergar o que eu estou falando. Colocar um ponto, o nosso ponto A vai ser na origem. Vamos colocar o valor para ele? Então, a gente vem aqui, configurações, rótulo, a gente coloca nome e valor. Com isso, tá lá, pessoal. Na nossa origem, a nossa função identidade passa na nossa origem. E ela
é imóvel, ela é congelada, ela vai ser assim sempre, porque o nosso coeficiente angular é igual a 1 e o nosso coeficiente linear é igual a 0. Tudo bem? Agora a gente precisa falar também da nossa função linear. Mas qual que é a diferença dela? Na nossa linear, ela já fala o seguinte, pessoal, que o nosso A, ele tem que ser diferente de zero. O nosso coeficiente angular é diferente de zero. Eu dou sempre aquela um passo à frente, um passo atrás, para me trazer mais nomes para vocês. Porque às vezes em uma leitura você vai ouvir falar uma forma, em outra leitura você vai ouvir falar de outra forma. Então eu já trago as duas para você. Se o nosso coeficiente angular ela é diferente de zero, então a nossa função linear ela vai rodar. O nosso gráfico vai ser decrescente quando o A for menor que zero e crescente quando o nosso A for maior que zero, tudo bem? Você está vendo que ele passa aqui na origem, assim como a nossa função identidade, porém ela assume formas crescentes e decrescentes, porque quando o nosso A ele é igual a zero, o que significa, pessoal? A igual a zero e o B diferente de zero, a gente tem uma função constante. É muito fácil. Vamos recapitular. Função identidade. O A tem que ser igual a zero, igual a 1 na realidade, e o B tem que ser igual a zero. Fechou? Função identidade. A nossa reta passa na coordenada de origem. Ela passa ali no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, formando um ângulo de 45 graus. Já a nossa identidade, o A, ele tem valores maiores que zero ou menor que zero, com isso ele pode ser crescente ou decrescente, e o B vai continuar igual a zero, e a nossa constante, o A é igual a zero. Tudo bem? Eu acho que não tem erro aí, né? Foi facinho, mamão com açúcar. E gostaria de propor para vocês, pessoal, um pacto para que vocês jamais deixem de buscar conhecimento. E quero deixar também uma frase aqui, tirada de Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Não tenho dúvida do insucesso do cientista, a quem falte a capacidade de adivinhar, o sentido da desconfiança, a abertura à dúvida, a inquietação de quem não se acha demasiado certo das certezas. Tenho pena, às vezes medo, do cientista demasiado seguro da segurança, senhor da verdade, e que não suspeita sequer da historicidade do próprio saber. Até mais, pessoal. Até a próxima.